Acho que nós podemos começar, né, Will? Já são Podemos 18h15, começar. nosso primeiro evento. Então, meu mestre de cerimônias preferido, por favor. Boa noite a todos, agradeço pela presença, é um prazer estar aqui com vocês. Eu tenho a honra de trazer para vocês que estão assistindo profissionais excelentes que vão tratar desse assunto com carinho, trazer o conhecimento e a experiência deles, né? A gente vai ter na programação hoje com a Cristina, Mindfulness e autocompaixão como recurso para a saúde mental. Amanhã a gente vai ter, às 19 horas, a gente vai ter Filosofia Prática do Eterno, agora, e sua cooperação para a saúde mental com Margot Childers. Dia 22, às 18 horas, a gente vai ter o tema Grupo Regular de Biodança e as implicações na saúde mental, com Clarissa Reis. E também, dia 22, a gente vai ter como uma alimentação saudável pode auxiliar na saúde mental, com Nilva Caldeira Nunes, que é nutricionista. Então, a gente tem a Cristina, que é psicóloga, a Margot Childers, que é formada em educação física e é professora de yoga, e tem todo o currículo, e a Clarice, que é psicóloga, e Nilvia Caldeira, que é nutricionista. Mas vamos falar da Cristina, que, que vai apresentar hoje o nosso trabalho. Então, aqui a gente tem só um momento. A gente tem aqui o nosso histórico de Cristina. A Cristina é psicóloga, é o currículo, com formação em terapia focada na compaixão, certificada em terapia cognitiva, comportamental e terapia do esquema. É instrutora de Mindfulness Eating e oferece programas de Mindfulness e compaixão, workshops, palestras e formação profissional. Então, é isso. Né? Espero que vocês apreciem bastante todos os temas, todo o trabalho que a gente preparou com muito carinho para vocês. E a gente tem agora o nosso presidente da STCU que vai falar algumas palavras. Obrigado, Will. Boa noite a todos os colegas. Bom dia, boa tarde, já que esse evento vai ficar gravado. Então, a todos que nos assistem, nosso bem-vindos. Estamos nessa jornada pela saúde mental. Temos uma programação hoje maravilhosa, começando com a Cristina Colusso, depois teremos a Margot Childers, amanhã às 19 horas também. Dia 22 às 18 horas, teremos a Clarissa Reis, temas muito relevantes. A entidade, a ASTCU, Associação dos Servidores do Tribunal de Contas da União, ela tem por propósitos, tem por razão de existência, promover a convivência, o bem-estar e a solidariedade ao próximo. Quando nós falamos de convivência, quando nós falamos de bem-estar, a nossa entidade, o nosso clube, a nossa associação conseguiu promover eventos esportivos, eventos culturais, eventos sociais, é uma prática, é natural há algum tempo. E agora, né, a gente tem... É maravilhoso esse modelo de teletrabalho, porque a gente acaba se incorporando à família, né? E a nossa associação também tem por esse propósito, né? A gente tem o cachorro latino, tem a esposa que chama, é natural, faz parte hoje do nosso novo cotidiano. Mas, dentre, né, as ações de convivência, de bem-estar, além da parte esportiva, da parte cultural, da parte social, a gente agora, com o auxílio de alguns colegas aqui do próprio TCU, alguns colegas de fora também, que são muito antenados, são extremamente experientes nessa temática, estão nos ajudando a desenvolver essa temática que é a saúde mental. Não é algo novo, né? É comum, né, os psicólogos, os professores, os médicos, os mestres da área afirmarem que uma vida saudável fisicamente necessita de atividade física, necessita de uma disciplina, e, no mesmo modo, uma vida saudável mentalmente
precisa de ter alguns artefatos, algumas atividades que nós precisamos desenvolver. Que atividades são essas? Então, é buscando contribuir para que todos que nos assistem hoje, que irá nos assistir amanhã, consigam entender que atividades são essas e como desenvolvê-las, que nós convidamos esses profissionais da área, de uma área extremamente necessária nesse dia a dia, nesse momento conturbado que ainda vivemos. Estávamos no modelo mental antes da pandemia, entramos em outro modelo mental durante a pandemia, estamos nessa zona de transição, nessa fronteira, e quantas pessoas, quantos colegas do tribunal e de fora que nos assistem acabaram tendo a sua saúde física, porque alguns não conseguiam fazer atividade física e foram lá e foram à academia e começaram a se movimentar, né, e conseguiram resolver uma parte da sua saúde como um todo, mas quantos não tiveram essa saúde mental e não conseguiram, né, desenvolver ou entender que mecanismos seriam necessários para que ela se tornasse plenamente saudável, conseguisse ter uma vida feliz e plena consigo mesmo e com seus familiares. Então, eu volto a palavra agora para o nosso mestre de cerimônias, Will, e agradeço, Cris, muito obrigado pela sua participação, reconhecidamente uma profissional para lá de competente dentro da casa, também no mundo, né, nessa atividade da saúde mental. Muito obrigado pela sua presença conosco e temos tudo aí uma ótima palestra. Ao final, nós teremos aí algumas perguntas e respostas, né? Tenho certeza que a Cris vai nos ajudar ainda mais, né, a tirar essas dúvidas. Os colegas que tiver alguma dúvida, posta lá no chat, tanto do YouTube quanto aqui da ferramenta Zoom, e aí no final a gente vai condensar e o Will vai fazer esse bate-bola entre os telespectadores que nos assistem de forma, né, síncrona. Inclusive temos outros termos agora, né? Então os que nos assistem de forma síncrona poderão ter suas perguntas respondidas por essa profissional maravilhosa que é a Cris Colucci. Will, devolvo a palavra para você. Muito obrigado. Joia, obrigado, Reginaldo. Então, com vocês, a gente tem agora o trabalho de Cristina Colucci, né, que ela vai falar com a gente. Cristina e todos os outros profissionais que estão participando desse evento, eles estão fazendo o trabalho de maneira voluntária. E, por isso, a gente tem também aqui o Pix de cada profissional, que vocês também podem fazer essa doação voluntária para eles também, né? Uma mão ajudando a outra. Então, Cris, à vontade, passando a palavra para você. Muito obrigada. É uma honra para mim estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho como que a autocompaixão, na verdade, tem me ajudado a ter uma vida mais leve e a cuidar da saúde mental. Quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando de um todo, né? A gente precisa ter como essa proposta da semana que está sendo promovida aqui pela STCU, é a gente pensar no corpo, na mente e na alma, no espírito, né? Então, eu vou contar um pouco para vocês, né, a importância que tem a gente conseguir ter esse olhar de leveza e bondade para com a gente mesmo. Para a gente falar sobre autocompaixão, a gente precisa começar a falar um pouquinho sobre mindfulness, né? Essa palavra que algumas pessoas já ouviram falar, outras não, mas o que é o mindfulness? Mindfulness é a capacidade que a gente tem de prestar atenção no momento presente de propósito, ou seja, com intenção de prestar atenção naquilo que está acontecendo no nosso momento. Nós somos muito habituados a vivenciar a nossa vida no piloto automático, né? Porque a nossa história como ser humano, ela precisou que esse nosso cérebro se desenvolvesse de tal forma que alguns processos eles pudessem ser automatizados. Então, muitas das coisas que a gente faz no nosso dia a dia, eles são processos que são automáticos, né? E a gente acaba transformando isso em assim, muitas coisas que a gente faz, principalmente atualmente com essa aceleração e essa forma que a gente tem vivido de ter que fazer várias coisas, de exercer muitos papéis
Então acaba que a gente faz coisas automaticamente, né? Quem já não sofreu alguma coisa no sentido assim de você estar indo para um lugar e aí quando você vê, você está indo para um outro caminho que você está acostumada a ir sempre, né? Quando você vê, fala, nossa, o que que eu estou fazendo aqui? Por que que acontece isso? Porque a nossa mente não está presente naquilo que a gente está fazendo naquele momento. A gente está pensando em outra coisa. E quando a gente está fazendo isso, a gente se desconecta do momento. E por que que isso é ruim? Porque as nossas escolhas acabam não sendo conscientes. E aí, o mindfulness, ele dá essa possibilidade para que a gente possa prestar atenção no que a gente está fazendo no momento. E essa atenção, normalmente, a gente tem aquela imaginação que mindfulness, né? Ela é uma atividade que a gente faz de meditação. A prática formal meditativa, ela é uma das formas da gente desenvolver essa capacidade de prestar atenção no momento. Então, eu posso intencionalmente me preparar para fazer uma determinada prática, e existem várias que a gente pode utilizar para começar a trazer a nossa atenção para o presente. E a melhor forma da gente fazer isso é trazer essa conexão como se a gente conseguisse separar a nossa cabeça das sensações do nosso corpo. Então, muitas pessoas utilizam, por exemplo, a respiração, porque a respiração, ela é algo que nos acompanha. Para onde a gente for, a gente carrega essa nossa respiração. Então, quando eu trago a atenção para a minha respiração, eu estou tendo um momento mindfulness de ser. Então, eu estou prestando atenção nessa respiração. Mas eu posso usar outras coisas. Por exemplo, eu posso trazer a minha atenção por algum ponto, algum foco que eu me olhe para aquela coisa. Às vezes a gente tem coisas na nossa casa que a gente não presta atenção. Por exemplo, eu estou sentada aqui e na frente da minha, aqui ao lado, né, do meu laptop, tem uma planta. E eu sento todo dia aqui para trabalhar e muitas vezes eu não presto atenção nessa planta. E eu posso trazer a minha atenção naquele momento para essa planta, observar as cores que ela tem, perceber a textura, de repente tocar nessa planta que está aqui do meu lado e perceber. E a gente vai perceber uma coisa, que quando eu estou fazendo isso, a tendência da minha mente é se deslocar desse momento. Então, a gente muitas vezes pensa, né, que prestar atenção no momento significa que eu vou ficar com a minha mente vazia, ou que eu vou estar o tempo inteiro focada naquilo que eu estou tentando colocar a minha atenção, seja na respiração, numa planta, numa cor, num som. Eu posso ficar aqui e tentar prestar atenção no som. Quando eu vejo, epa, já estou pensando outra coisa. Então, o que que a gente faz? A gente exercita a nossa mente para trazê-la de volta sem julgar. Então, por exemplo, eu estou aqui, né, prestando atenção na minha respiração, se ela está profunda, se ela está cansada, né? E daqui a pouco eu estou pensando assim, nossa, depois que eu tiver aqui, que eu estou aqui conversando com vocês, eu não sei se eu como, acho que eu vou tomar banho. Daí a gente, epa, né? A gente não precisa se julgar. Eu trago de volta a minha atenção novamente para a respiração. Qual é a importância, né, da gente fazer essa prática? Ela não é pela prática em si, mas é para eu começar a me treinar para que eu possa me trazer presente nas minhas situações do dia a dia. E existe também a prática informal. Essa prática informal, ela pode acontecer com qualquer coisa que a gente faz. Quando a gente está escovando o dente, por exemplo, de manhã, a gente não está prestando atenção no dente que a gente está escovando, né? A gente às vezes está escovando o dente, mas está pensando em outra coisa, no café que a gente vai fazer, a hora que a gente tem que sair, o horário atrasado da gente, o boleto que a gente tem que pagar, e assim a nossa mente fica acelerada. Mas eu posso trazer esse momento, hoje eu vou me exercitar prestando atenção como eu escovo o dente. Se eu faço com muita força,
Eu conto quantas vezes eu estou escovando cada dente, eu presto atenção na sensação de segurar a escova, a minha mente vai sair desse movimento que eu estou fazendo para prestar atenção. Eu gentilmente trago essa minha atenção de volta, né? Esta é a importância do mindfulness, trazer a gente para o presente. Porque o nosso pensamento, ele, muitas vezes, ele nos engana. E ele traz para a gente padrões que vêm do nosso passado e padrões que eu projeto no futuro, né? Então, quando a gente fala sobre ansiedade, normalmente a nossa mente está no futuro. A gente está pensando em o que vai acontecer depois. E quando eu estou com a minha mente voltada para o passado, normalmente a gente fica mais deprimido, né? Porque a gente pensa, puxa vida, fiz aquilo, não devia ter feito daquele jeito, devia ter respondido de outra forma para uma pessoa, por exemplo. E a gente perde aquele momento do que a gente está vivendo. E perder esse momento é uma defesa que a gente tem, muitas vezes, para não lidar ou com o que a gente vai fazer lá na frente ou o que a gente já vivenciou no passado. E esses padrões são padrões que muitas vezes vão nos adoecer. Daí, então, a importância que a gente tem de olhar para o momento que a gente está vivendo. Por que eu estou falando de mindfulness se eu estou falando que eu ia falar de autocompaixão, né? Porque a autocompaixão é a forma como eu vou lidar com os sofrimentos do dia a dia, ou com os sofrimentos que aparecem para mim. E essa forma de eu lidar com esse sofrimento, ela precisa vir conectada com aquele momento. Eu preciso saber como eu vou reagir diante disso, porque eu posso reagir com paciência, com leveza, com raiva, e às vezes eu não consigo nem nomear, porque nós temos às vezes uma história passada dessa criança interior que a gente ouve falar bastante hoje em dia, né? Que é a forma como eu criei essa crença dentro de mim. E a partir dessa crença, eu trago isso para a resolução dos meus problemas. E, na verdade, eu preciso começar a entender o que eu estou sentindo nesse momento. E para eu entender o que eu estou sentindo nesse momento, as práticas de mindfulness elas são importantes, né? E a autocompaixão, então, o que que ela é? Ela é eu enxergar o sofrimento que eu estou tendo e, ao perceber esse sofrimento, eu procurar maneiras hábeis de tentar solucionar isso. Existe uma informação, às vezes errônea, né, do que seria autocompaixão. As pessoas confundem muito com empatia, com bondade, com cuidar do outro. Essas coisas todas estão envolvidas na compaixão, né? Mas ela não é a autocompaixão e a compaixão em si, né? Porque a autocompaixão é eu trazer para mim essa percepção do que está me causando sofrimento e eu encontrar meios hábeis para eu poder resolver esse sofrimento que eu tenho. E isso exige coragem. Muitas pessoas também pensam que quando a gente fala de autocompaixão, a gente está falando daquela pessoa ela aceita passivamente ou ela é resignada. A resignação, muitas vezes, ela não tem a ver com compaixão, né? Porque eu, às vezes, quando eu estou me resignando de uma situação, eu não estou conseguindo resolver a questão do meu sofrimento. Eu preciso encontrar meios para eu sair deste sofrimento que eu tenho. Se for aceitar uma situação que eu não tenho como modificar, tudo bem, eu vou aceitar uma situação que eu não tenho que modificar e eu vou perceber a partir dessas práticas de mindfulness que eu posso estar fazendo no meu dia a dia, né? Eu começo a notar que dentro de mim existe raiva, eu vou acolher essa raiva, né? O ideal é que a gente aprenda a lidar com a gente com essa bondade. A gente vive também numa sociedade que cobra muito de nós e a gente aprende a ter essa visão de autocobrança, de cobrança dos outros e de uma crítica muito forte em cima de nós. E quando eu recebo paciente no consultório ou então em grupo de mulheres, que eu trabalho com grupo de mulheres,
a gente percebe que algumas pessoas traz essa questão da crítica e da cobrança como algo que vai movimentá-las para que elas tenham uma mudança no comportamento delas. Mas a crítica e a cobrança, ela não traz modificação no comportamento, porque ela sempre vai te colocar num lugar onde você está se sentindo mais pesada, onde você acaba se sentindo cobrada, né? Sentindo um peso em cima de você. Então, quando eu olho para mim de uma forma mais leve, a gente consegue, primeiro, né, se é uma autocompaixão, se é para mim que eu estou fazendo isso, eu consigo trazer essa leveza e isso muito mais provável de eu conseguir ter um resultado melhor para sair desse sofrimento. Eu gosto muito de perguntar quando a gente conversa sobre essas questões de sofrimento, né, e de que tem acontecido, como o Wilson falou e o Reginaldo também, né, sobre como que a gente passou por esse período de pandemia e como isso mudou a nossa forma de enxergar o mundo, né? Muitas pessoas se confrontaram com sofrimentos que elas não tinham noção, ou porque aquilo passava como algo muito automático, né? E aí, quando você se vê, principalmente nos primeiros momentos onde a gente teve que ficar mais isolado no mundo, né? Foi uma coisa assim mundial, a pessoa começou a se dar conta do que estava acontecendo com ela, né? E todas as consequências disso trouxe para essas pessoas muito sofrimento, porque a gente às vezes não tem condição de lidar, ou não consegue, ou não tem meios hábeis de lidar com esse sofrimento que ela verificou que ela tinha. Então, por exemplo, quando você fala um casal que começou a brigar muito dentro de casa, né? Talvez o que ele tivesse vivendo já acontecia antes, mas como ambos ficavam fora, você muda a sua perspectiva e você acaba não olhando para aquele problema. Quando você está ali convivendo diariamente, você começa a notar várias coisas no outro e em si mesma. Então, quando eu trago para mim essa leveza na forma de eu olhar e na leveza de olhar para o outro, entender as razões do outro, a história do outro, é muito melhor para que a gente consiga sair desse sofrimento. Obviamente que tem pessoas que têm problemas muito profundos e quando isso acontece, é muito importante que vocês procurem ajuda profissional, porque às vezes a gente não consegue resolver essas coisas sozinhas, né? Então, quando a gente está vivenciando algo que está muito difícil para eu conseguir olhar para mim e conseguir achar esse meio hábil de sair desse sofrimento, procurem um profissional para ajudar vocês. Porque isso ele vai se agravando cada vez mais, né? Porque a gente fica remoendo no nosso pensamento essa dificuldade que a gente está e aquele problema vai se avolumando cada vez mais, né? Então, é uma orientação que eu posso estar passando para vocês. Mas a gente pode trazer essa leveza para nós, como a gente muitas vezes traz mais para o outro do que para a gente mesmo, né? Se você tem um filho que está com sofrimento, uma mãe, um amigo, a gente não chega muitas vezes criticando a pessoa, na maioria das vezes, inclusive, né? A gente chega lá e fala, cara, como você é burra. Ou então, nossa, que estupidez é essa? Você, nossa, tá doido, sabe? A gente fala, fala e você não sai do seu lugar, né? Quando a gente está fazendo isso, normalmente a gente está mobilizado por uma raiva nossa. Mas se eu quero olhar para o sofrimento do outro, a tendência da gente é falar: olha, o que eu posso fazer para te ajudar? Como que eu posso? Vem aqui, fica aqui, assim, vó, mãe, como que fala isso tanto, né, para a gente, né, como filho? A gente já foi criança e mesmo como adulto, como é bom, né, quando a pessoa chega para a gente e fala: olha, isso vai passar. Eu quero falar para você que eu estou aqui. Quando a gente não está legal, não é tão gostoso quando alguém liga e fala, estou ligando para saber como é que você está, né? E às vezes a gente não faz isso com a gente se critica muito e a gente se cobra muito, né? Então, o grande objetivo, né, do trabalho que a gente faz com a autocompaixão é a gente conseguir trazer esse olhar de leveza como se eu estivesse falando com alguém que eu gosto demais e que eu quero ajudar esse mesmo sentimento, né, que eu tenho para com o outro, eu trazer isso para mim e para minha realidade. Quando eu consigo fazer isso
de certa forma, eu vou aprendendo a mudar essa conexão que tem no meu cérebro. Porque o nosso cérebro, ele é dividido em três áreas. Nós temos uma área que vai sempre trabalhar com luta, fuga e paralisação. Quando a gente está diante de um problema, ou a gente luta, se a gente percebe que a gente vai conseguir vencer, a gente luta. Se a gente acha que a gente não vai conseguir vencer, a gente foge. Se a gente não tem muita certeza, fica meio perdido, a gente fica paralisado. Por isso que tem gente que às vezes congela diante de uma situação de sofrimento. A gente tem uma outra área que é onde estão as nossas emoções. Então, quando a gente age só pela emoção, e isso os mamíferos têm, é uma zona que a gente chama de límbica, é onde ficam esses nossos sentimentos de raiva, de nojo, de tristeza, todas essas emoções, elas são super importantes. A gente não pode falar, eu quero acabar com a minha ansiedade, podia acabar com esta raiva, eu não devia sentir isso. Todos esses sentimentos são sentimentos que são sinalizadores de que algo está afetando a minha sobrevivência. Obviamente que quando a gente está desregulado nessa raiva, nesse nojo, né? A gente, ou então nessa tristeza, a gente acaba entrando num processo de doença. Mas esse sinalizador, ele é importante. Ele é importante porque, por exemplo, a raiva, ela está falando para a gente que estão mexendo com coisas que são injustas, que estão afetando coisas que são de injustiça. O nojo, ele, principalmente nos tempos remotos, lá na Idade da Pedra, foi muito importante para que as pessoas não comessem coisas que não deveria comer. Né? E hoje a gente se afasta de situações que são difíceis, né? Você vê que, por exemplo, nenhum animal, por pior que ele esteja, né? Estou falando de mamífero, tá, gente? Ele não come uma carne que está estragada, cheia de bicho. Ele pode estar morrendo de fome, porque ele tem essa coisa acionada dentro desse sistema límbico dele, né? E só que nós, seres humanos, temos o neocórtex que está aqui na nossa fronte. Foi a última parte do cérebro que foi desenvolvida. Essa é uma capacidade de trazer a consciência. Então, eu posso manejar a minha área límbica e a minha área reptiliana, que é essa que é chamada de reptiliana, porque os répteis foram os primeiros mamíferos, né, que tiveram aqui na Terra, e a reação deles é só assim: correr, fugir, lutar. Né? Esse é o papel, é o que eles conseguem fazer com o desenvolvimento que eles têm no cérebro deles. Se eles veem que eles conseguem atacar, ele vai lá e ataca. Se ele não consegue, ele foge. E tem os animais que são aqueles que ficam paralisados, né? Então, nós temos tudo isso dentro de nós e o importante é a gente conseguir, da melhor forma que a gente puder, conciliar essas três áreas, né? Saber conseguir conscientemente, que é o que o mindfulness faz, a gente conseguir pensar o que eu estou sentindo é raiva, eu nomeio isso, eu posso reagir de que forma, como eu posso lidar com isso que eu estou sentindo, né? E tentar entender essa vulnerabilidade que a gente tem e sempre, sempre pensar que todo ser humano passa pelas mesmas coisas que a gente passa, porque nós somos feitos da mesma matéria e todos nós experimentamos isso, né? Se a gente pensar que o mundo tem 7 bilhões de pessoas, em algum lugar do mundo tem alguém passando pelo que você está passando agora. Então, isso traz para a gente uma forma da gente também se aliviar, de pensar assim, não é só comigo que acontece, porque quando a gente está negativo, a gente fala, tudo acontece comigo, sempre na minha vez dá errado, né? São as frases que a gente traz, né? Que ela na verdade, ela vem desse sistema límbico da gente, só que de uma forma disfuncional. Então a gente precisa assim, peraí, né? Vamos usar o nosso neocórtex e vamos pensar, será que tudo acontece comigo? A gente vai ver que não, né? Quando a gente consegue começar a trabalhar prestando atenção no que está acontecendo, eu posso ver que não. E ao mesmo tempo, se eu estou com aquele sofrimento, eu penso assim, em algum lugar nesse mundo, nesse planeta, nesse universo, tem alguém
que está sofrendo essa mesma coisa que eu, né? Quando uma pessoa se separa, quando perde um ente, quando fica doente, quando passa por uma injustiça, em todo lugar, esse sentimento que a gente tem em maior ou menor grau está acontecendo com uma outra pessoa também. E trazer isso de tal forma que eu consiga entender, né, que nem sempre eu vou conseguir ver isso, mas eu pensar que eu sempre vou ter uma nova chance de viver aquele momento novamente, de olhar para mim, né? Então, por exemplo, se hoje eu não dei conta, quando eu vi, eu já xinguei, se eu percebi que quando eu vi eu já xinguei, que quando eu vi eu já estou completamente me mergulhando nessa situação que eu estou vivenciando, eu já estou um passo na frente, porque eu já estou percebendo, porque às vezes a gente nem percebe isso. Depois, aos pouquinhos, a gente vai conseguir trazer isso muito antes do fato acontecer. A gente já consegue perceber quais são as nossas emoções e a gente consegue identificar, nossa, isso que eu estou sentindo é raiva, não tem nada a ver com aquela pessoa, tem a ver com a minha história, e aí eu consigo começar a me auto-acalmar, né? Então, eu acho que eu falei bastante. Eu queria convidar vocês para a gente fazer uma prática agora, para vocês sentirem como que isso é potente e é possível, que a gente consegue trazer esse momento, trazer a gente para esse momento presente. E eu queria saber se vocês topam fazer isso, né? Vocês estão aí com a câmera fechada, mas eu imagino, né, que vocês, se vocês estão aqui, já é um ato de coragem, porque vocês estão aqui porque vocês querem melhorar, porque vocês querem cuidar da saúde mental de vocês. Então, isso já é autocompaixão, né? Então, eu quero convidar vocês para esse momento a gente trazer a nossa atenção. Então, normalmente, quando a gente vai fazer uma prática formal, a gente fala para as pessoas que elas procurem uma posição que seja confortável, né? Então, se você está deitada, se você está sentada, mas que seja uma postura aonde você perceba que você tem o controle sobre o seu corpo, né? Mesmo que você, por exemplo, queira ficar encostado, mesmo que você prefira ficar, né, mais numa posição mais assim, de preferência relaxada, né? Porque você não precisa ficar assim tenso, mas se você percebe que você está tenso, isso é mindfulness, porque a gente percebe que tem atenção. Então, naquele momento, você pode perceber no seu corpo essa atenção. Então, eu queria convidar para vocês para isso, né? Se vocês puderem, coloquem a planta do pé no chão, sintam o chão. Coloquem a mão descansada no colo, ou se vocês preferirem, coloquem a mão no coração, né? Porque quando a gente fala de trazer leveza, né? Ou em algum lugar que vocês sintam que traz para vocês assim um conforto, vocês podem estar colocando essa mão nesse lugar para vocês. Se vocês também conseguirem, fechem os olhos, se não, tenta deixar o olho abaixado, assim, como se estivesse olhando para baixo, porque a distração fica menor, por isso que a gente fala para as pessoas, mas tem gente que às vezes que consegue, né, por exemplo, olhando num ponto fixo, manter a atenção, e eu vou convidar vocês para prestar atenção na respiração de vocês. Nós vamos começar inspirando e expirando. Vocês podem inspirar e expirar profundamente no primeiro momento. Pode inspirar e expirar pelo nariz ou soltar o ar pela boca. E depois vocês podem começar a respirar normalmente. Observe como está essa respiração. E conforme vocês forem observando essa respiração, observe como está o seu corpo. Se existe tensão em alguma parte. Normalmente a gente tensiona um pouco o pescoço. Se estiver sentindo uma tensão, tenta soltar o pescoço. Soltar os ombros. Se você sente tensão nos pés, nas pernas. Conforme você expirar, tente deixar seu corpo mais relaxado.
Perceba também as suas emoções neste momento. O que você está sentindo? Alegria, calma, tristeza, agitação. E os seus pensamentos? Estão borbulhantes, agitados, calmos. Quando você perceber que você está saindo desse momento, que sua mente está indo para um outro lugar, traga de volta a sua atenção para a respiração. Na medida que você prestar atenção na sua respiração ao expirar, perceba o relaxamento do seu corpo. Perceba se seu rosto está tenso. Tente relaxar o seu rosto. E, se possível, esboçar um pequeno sorriso, uma expressão de sorriso no rosto, como uma forma de você acolher a quem você é, ao fato de você estar aqui cuidando de você. E eu queria te convidar para que você pudesse trazer para você palavras que pudessem estar te cuidando, te confortando, que eu seja feliz, que eu fique livre do sofrimento, que eu consiga alcançar a paz, que eu acredite no meu potencial, que eu seja feliz, que eu encontre a paz, que eu fique livre do sofrimento. Queria te convidar também para você trazer alguma pessoa especial na sua vida. Pode ser um amigo, um familiar, um animalzinho, que você possa estar levando esses votos para essa pessoa também. Que você seja feliz, que você fique livre do sofrimento, que você encontre a paz. Que você seja feliz, que você fique livre do sofrimento, que você encontre a paz. Agora eu queria que você voltasse novamente para você, e você aí internamente falasse para você a sua frase especial, de qual é a sua intenção nesse momento. O que você deseja alcançar?
pode te ajudar a ter uma saúde melhor. Aos poucos, comece a perceber novamente seu corpo, a sua respiração. Note como ela está. Comece a perceber os sons que estão em volta de você. Quando você se sentir pronto, pode abrir os olhos. Devolve para o seu corpo o movimento que você sentir, que você tem necessidade. É muito importante a gente, quando está pensando em descobrir como que a gente se sente, a gente trazer a sensação do corpo, porque às vezes as coisas estão aqui na cabeça. E os pensamentos, eles muitas vezes não são a realidade, eles são apenas um pensamento. Mas o nosso corpo, ele traduz muito essas mensagens. Então, se eu estou tensa, eu não preciso me criticar porque eu estou tensa, mas eu posso procurar, como uma atitude de autocuidado, melhorar essa minha postura, né? Se alguém quiser compartilhar como é que foi essa experiência, como é que estava e como é que ficou, e se tiver alguma dúvida também, que quiser falar, comentar. Bom, eu vou falar porque eu estou organizando um encontro e o nosso tempo já está quase acabando, mas eu gostei muito dessa breve vivência. Eu acho que é importante você aprender maneiras de exercitar isso, né? De trabalhar isso, uma maneira simples que surte efeito. Para mim foi muito bom, foi bacana. Senti relaxado. Esse pequeno intervalo deu para viajar bastante. Obrigado. Gente, isso é muito importante porque isso pode acontecer em qualquer momento. Quando você está cansado, né? A gente está passando por um momento aí no tribunal, mudança de ministro, sabe, uma série de coisas que às vezes vai ficar passando na cabeça da gente, né? Onde eu vou ficar, como é que vai ser, pessoas indo se aposentar, não sabe se aposenta, se não aposenta, vida financeira, econômica da gente, né? Essa situação toda que a gente está vivendo, período de eleição. Para um pouquinho, ao invés de olhar para as redes sociais, fumar um cigarro, tomar um café, fazer alguma coisa dessa, acalma, respira, percebe como está o seu corpo, relaxa. E depois volta a fazer o que você está fazendo, né? Isso ajuda muito, pode ser em qualquer momento do dia, pode ser em pé no banheiro, sentada na sua cadeira. Em qualquer momento a gente pode fazer, porque a nossa respiração está com a gente e a gente pode perceber como está o nosso corpo, né? E isso nos ajuda. Me diga uma coisa, existe... As pessoas não estão perguntando aqui, então deixa eu perguntar. Existe algumas técnicas dinâmicas do mindfulness que podem ser aplicadas, além dessa, que você apareceu assim como... Não, no dia a dia, onde a gente tem algum livro, alguma coisa que a gente pode pesquisar e descobrir? Pode, tem. Ou só fazer um curso com você, que é a melhor opção? Fizer um curso comigo é uma excelente opção, realmente. Mas a gente tem a Sociedade Vipassana aqui, que dá cursos, inclusive eles estão começando uma turma agora em outubro. O curso de Mindfulness é para conhecimento próprio, depois se a pessoa quiser, né? Por exemplo, eu tive interesse, então eu comecei a andar por aí porque eu vi efeito na minha vida, sabe? Então eu acabei entrando nessa trilha, fui para o Mindfulness e como eu trabalho também com comportamento alimentar, acabou que eu fui aperfeiçoar em Mindful Eating, então tudo que foi voltado para isso, aí eu percebi que só parar e prestar atenção já não era mais suficiente, fui fazer a formação em terapia focada na compaixão, entender um pouquinho mais, né, como que a gente pode lidar com os 3 maiores vilões da nossa saúde mental, que é a culpa, a vergonha, né, porque é o que a gente sempre faz, a gente se culpa ou a gente tem vergonha, né, geralmente a culpa está associada com o outro, né, então essas
o fato da gente se sentir assim faz com que a gente entre em sofrimento. Então, é importante a gente entender, né, por que que eu me sinto culpada, por que que eu tenho vergonha, e a autocrítica, né? Porque a autocrítica, tem muita gente que fala assim, é uma crítica positiva. Não existe isso. Quando você está criticando, por mais que você esteja falando, você está sempre apontando para o outro. E o importante é a gente sempre olhar o que que aquilo está representando em mim, e quando eu falar com as pessoas, né, um dia ainda vou falar, vocês podem me chamar para falar sobre comunicação não violenta, porque uma das coisas que a gente fala é você sempre deve falar como você se sente. A tendência da Ótimo. gente é falar, você fez isso, você fala desse jeito, não, olha, aconteceu tal coisa, eu me senti assim, porque a pessoa consegue conversar com você de uma forma mais empática, né? Porque você fala assim, olha, quando você falou aquela coisa assim, eu me senti violado, aquilo trouxe para mim uma história do passado. Então a outra pessoa se sente mais conectada com a sua dor do que quando você acusa. Porque quando você acusa, o outro te acusa também. Ah, você também está sempre assim, sempre na defensiva. E aí vocês vão ficar brigando, escalando, a gente chama isso de escalar, né? A discussão na emoção. Vocês não estão querendo mais resolver o problema. Vai começar um a acusar o outro, né? Então, mais uma hora a gente vai falar sobre isso, né? Mas sim, Wilson, outra coisa que tem também, existem manuais, livros, depois eu posso até deixar com vocês, né, para poder ficar aqui. Tem um manual de Mindfulness e Autocompaixão, que é da Christian Neff. É um livro que tem exercícios que a pessoa pode ir fazendo, ele é autoexplicativo. Ela, Bom, inclusive, lançou um livro agora que chama Autocompaixão Feroz, justamente falando, assim, tentando desmistificar um pouco essa coisa de que a autocompaixão é aquela pessoa que fica, ai, só assim, aceitando, resignada, porque, assim, aceitar é um comportamento muito radical, porque você precisa ter coragem para tentar sim. mudar a situação que está acontecendo, né? Então, isso é muito importante. Mas existe. Nossa, gostaria muito de ficar aqui mais tempo com você, viu? Mas infelizmente nossa área é pequena, a gente pode Foi Deixa eu perguntar sensacional, uma né? coisa. combinar. Eu tenho um vídeo que eu gostaria de passar, só que eu não sei se ele vai sair no áudio. Ele é bem curtinho. É possível? É possível. Eu vou tentar ver se eu consigo compartilhar ele aqui. Sim. Se não Enquanto sair você o som, não pega. tem importância, tá? Porque não fala nada. Mas é a música Uhum, que eu acho que ela ajuda, tá? Mas vamos ver tá. se o som sai. Porque eu sei que tem que mexer aqui no microfone do lado, né? Para poder sair a. Qual botão que eu aperto aqui? Alto-falante? Tem. Deve estar em inglês ou em português. Compartilhar a tela. Não, o compartilhar tela não tem problema. Eu quero saber o som para sair o som. Pois é, na opção de Às compartilhar vezes, tela, você vai é, escolher compartilhar som, computer Tá no audio. compartilhamento da tela? Aí tem a opção Advanced em cima, aí computer audio. Não achei, não. Na sua tela, no menu embaixo vai ter a opção Ah, já Share achei, Screen. já achei, já achei. Vou Isso. colocar aqui. Ver se vocês conseguem ver. The moment was. How would you define a moment? I can't even say. I don't know. Ask me something simple. A moment in normal time. Normal time is this. What is a moment, though, honestly? It's that thing, it's beyond the senses. Moment. I don't know.
É isso, pessoal. Os momentos, eles são únicos. Eles passam, sejam momentos alegres, tristes. E por isso a gente precisa aproveitar e viver esse momento. Quero agradecer por esse momento que eu tive aqui com vocês, né? Foi de muita conexão comigo, com cada um de vocês. E eu quero agradecer a oportunidade. Obrigada. Cris, nós que agradecemos. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui foi tocado. E esse vídeo vai ficar gravado. E outras pessoas que não puderam estar conosco nesse momento também estarão tocadas, com certeza. Obrigado. E fica já o convite para sábado, né? Nós teremos outros eventos para os colegas que estão nos assistindo. Amanhã, quarta, quinta e sexta, mas sábado teremos o encerramento da Semana pela Saúde Mental das TCU, lá no próprio clube. Então, fica aqui o convite, Cris, para que você esteja conosco no sábado de manhã. Muito obrigado. Tá bem. Excelente Obrigada, palestra. Tenho gente. certeza que todos Obrigada gostamos mesmo. bastante. Obrigada. Agradeço, Cris, pela sua presença. Foi um prazer muito bom ter você aqui com a gente, com essa contribuição maravilhosa, com essa sensibilidade. Ficou marcado. Muito bom. A STCU está de parabéns por estar inovando, né, cuidando dos nossos colegas, dos nossos amigos, abrindo esse espaço. E desejo para vocês que estão aí presentes, que vão assistir o vídeo, né, que compartilhem isso com os amigos, né, convidem os amigos para participarem dos próximos encontros amanhã, depois. E é isso aí, a gente precisa de se conectar, é importante. Agradecido, boa noite a todos. Obrigado. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite.